Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Meditação. Este trecho do Evangelho de Marcos mostra Jesus enfrentando uma tempestade com seus discípulos. Eles estavam apavorados com a tempestade e acordam Jesus, pedindo ajuda. Jesus, então, ordena ao vento e ao mar para se acalmar e imediatamente a tempestade para. Este episódio nos ensina sobre a fé e confiança em Jesus. Os discípulos, mesmo sendo homens de fé, ainda tinham medo e dúvida. Eles questionavam se Jesus se importava com eles e sua segurança. No entanto, Jesus mostrou sua autoridade sobre as forças da natureza e sua capacidade de protegê-los. Este episódio também nos lembra da importância de confiar em Deus em momentos de incerteza e medo. A tempestade na vida pode parecer assustadora, mas temos a promessa de que Deus está conosco e nos protege. Como cristãos, devemos confiar em sua providência e fé, mesmo quando as coisas parecem desesperadoras. Ao meditar neste trecho, podemos refletir sobre nossa própria fé e confiança em Deus. Quais são as tempestades em nossa vida que nos fazem sentir como os discípulos? Como podemos aumentar nossa fé e confiança em Deus para enfrentar essas tempestades? Podemos pedir ajuda a Jesus para que Ele nos dê a paz e a segurança que precisamos. São Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo católico, considerado um dos maiores pensadores da história da Igreja Católica. Ele nasceu na Itália no século XIII e estudou em Paris e Oxford. Durante sua vida, ele escreveu vários tratados teológicos e filosóficos, incluindo sua obra mais famosa, a Summa Theologiae. A Summa Theologia é uma coletânea de artigos teológicos que abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo a teologia, a filosofia, a ética e a metafísica. Ele se dedicou a compreender e explicar a fé cristã de maneira coerente e lógica, e ele foi capaz de conciliar a razão e a fé de maneira notável. A obra é considerada uma das maiores contribuições para a teologia católica e é estudada até hoje. Além de sua obra escrita, São Tomás de Aquino também é conhecido por sua defesa da razão e da fé. Ele acreditava que a razão humana poderia ser usada para compreender e explicar a fé, e que a fé não precisava ser oposta à razão. Ele também defendeu que a verdade poderia ser encontrada tanto na razão quanto na revelação divina, e que ambas eram complementares. São Tomás de Aquino morreu em 7 de março de 1274, enquanto estava viajando para a cidade italiana de Fossanova. Sua morte foi descrita como súbita e improvável, e há relatos de que ele teve uma visão divina antes de morrer. Ele foi canonizado pela Igreja Católica em 1323 e é considerado um doutor da Igreja. São Tomás de Aquino é canonizado pela Igreja Católica e é considerado um doutor da Igreja. Ele é conhecido por sua defesa da verdade e sua habilidade para conciliar a razão e a fé. Seu legado continua a ser estudado e admirado até hoje, e sua obra é considerada uma das maiores contribuições para a teologia e filosofia cristãs. Oração a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que com sabedoria e inteligência iluminado pelo Espírito Santo, defendeste a verdade da fé cristã, rogai por nós a Deus, para que, guiados pelo vosso ensinamento, possamos alcançar a verdade eterna. Amém.